Ação de graças pela família Andrade e pela restauração das famílias. Pedimos pela saúde de Carlos Alberto Alves de Souza, pelos dizimistas aniversariantes Auri Eulário Castelo Branco, pelos dizimistas aniversariantes de casamento Magali Simone Gonçalves e José Roberto Gonçalves. Pedimos pelos falecidos Dionísia Gonçalves Teixeira, 7º dia, Cristina Tomimura Carvalho, 1 ano, Teresa de Nóbrega Abreu, falecida hoje, pelos familiares da família Andrade, Adilson Nunes de Andrade, Maria Auxiliadora Nunes de Andrade, Cláudio Augusto Rosa, Marco Aurélio Vieira, 6 meses. Missa do 22º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje, dia do Senhor, nós, seus discípulos e discípulas, nos reunimos ao redor do Santo Altar para bendizer ao Pai, por Jesus, na força do Espírito Santo. O desejo de sermos fiéis a Cristo, oferecemos a Deus as nossas cruzes de cada dia, sobretudo aquelas que carregamos por causa do Evangelho. Queremos acompanhar o Senhor que caminha conosco, mesmo sabendo que dar testemunho de Jesus não é tarefa fácil no mundo de hoje. Que o Senhor una à oferta de sua vida o nosso sacrifício de nos tornarmos com Ele ofertas de amor. Fiquemos de pé para recebermos a procissão de entrada. Venham todos, vamos celebrar, demonstrar toda a nossa gratidão, com alegria este tempo elevar, santuário dedicado ao perdão. Exulta com alegria, vamos cantar. Abre as portas do teu santuário, queremos ver e contemplar. Testemunha a Deus a vida desta cidade, a vida nesse tempo irá jorrar. Deus que transforma o coração, casa da reconciliação. Deus que transforma o coração, casa da reconciliação. Venham todos, vamos festejar. Sonho lindo, santuário se tornou, missionárias que chegam para anunciar a mensagem da montanha que chegou. Exulta de alegria, vamos cantar. Abra as portas do teu santuário, queremos ver e contemplar. Testemunha a Deus a vida desta cidade, alma viva nesse tempo irá jorrar. Deus que transforma o coração, casa da reconciliação. Deus que transforma o coração, casa da reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai
A graça de Deus, nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo, a força, a comunhão e a misericórdia do Espírito Santo estejam sempre convosco. Enfim, chegamos ao mês de setembro, esse mês tão bonito para nós, da comunidade Nossa Senhora da Salete, para nós missionários saletinos, para todos os leigos saletinos, mães que oram pelos filhos. E começamos também esse mês de setembro já recebendo aqui no nosso santuário alguns grupos que vêm de outras paróquias, tanto de mães que oram como de outros leigos também participantes dessas paróquias. Ontem nós tivemos aqui no santuário um grupo da paróquia São Sebastião e Mogi das Cruzes, de mães que oram pelos filhos, e hoje nós acolhemos aqui no nosso santuário o grupo lá da paróquia Nossa Senhora da Salete, em Santo André, está aqui do meu lado, e vamos acolhê-los com a salva de palmas. Confiantes na misericórdia de Deus, nós queremos nos colocar diante do altar do Senhor, que é o próprio Cristo, e pedir que venha sobre nós a infinita misericórdia do Pai, para dignos nos aproximarmos da mesa da Eucaristia. O Padre vai passar fazendo a aspersão, e ao recebermos o toque da bendita e santa água, façamos o sinal da cruz sobre nós. Cristo,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar por solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Temos sede de Deus, sede de Sua Palavra. Aproximemo-nos da fonte de água viva, o próprio Senhor, que agora nos vai falar. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar no corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. A minha alma
Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, e vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E o Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos deu saber o Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Portanto, já passamos aí mais da metade, do tempo comum. Daqui a pouco, gente, já é novembro, e nós estaremos celebrando a grande solenidade de Cristo Rei, já nos preparando para o advento do Senhor. E aí, semana, mais 4 ou 5 meses o ano acabou. Graças a Deus, Para quem não está um pouquinho assim preocupado em morrer. Quem está preocupado em morrer, o tempo vai passando e a gente está se preocupando. Mas nós que sabemos viver bem a nossa vida, que a palavra de Deus nos ensina hoje, o próprio Jesus nos diz hoje: quem tenta salvar muito sua vida vai perdê-la. Então, nós só temos uma vida, temos que fazer com que essa vida seja aproveitável e aproveitada o máximo possível. Não ficar perdendo tempo com aquilo que não nos vai fazer crescer na fé, espiritualmente, nas nossas relações.
A palavra que Deus nos ensina hoje, talvez essa seja a frase mais eloquente do Senhor. Quem vai cuidar muito de sua vida, vai perdê-la. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, que quando eu, Padre Carlos, mas também os outros irmãos que saíram um dia de casa, disseram sim ao projeto do Reino de Deus, eu, Padre Marcos, Padre Luciano, que são os que vocês mais conhecem, o quanto foi doloroso para nós termos que deixar nossa terra natal, nossa família, deixar as nossas origens para poder partirmos para a missão. Deixarmos aquilo que até aquele momento era o mais precioso, o tesouro mais precioso da nossa vida, para poder assumirmos o projeto de Deus e servirmos ao reino de Deus pela entrega e a vida de cada um de nós. Eu dizia na homilia que se alguém me perguntar, Padre Carlos, o senhor fez tudo que o senhor gostaria de fazer? Eu responderei, certamente não. Eu nem sei se eu deveria fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Acredito que não. Mas o que eu fiz foi o necessário para me trazer até aqui na fé. E o sim que eu me dei para o projeto do Senhor, com certeza gerou em mim e dentro do meu coração grande vida, muita vida e vida para sempre. Eu diria até vida eterna, porque talvez até esse momento eu não acreditasse muito na vida eterna, e depois que a gente vai tendo contato direto com a palavra de Deus com muito mais intensidade no seminário, na caminhada vocacional, a gente vai vendo que o reino de Deus, que a vida eterna é uma realidade para todos nós. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, e aqui eu queria destacar Jeremias como um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Se pegar, eu acho, Jeremias e Isaías e colocar assim um do lado do outro, a história dos dois são muito parecidas. O relato do chamado dos dois são muito parecidos. Mas pegamos os dois profetas, Isaías e Jeremias, e aqui nós temos Isaías como aquele que talvez seja considerado um grande profeta, e depois, pela ordem, deve vir certamente Jeremias. E no começo, Jeremias conta no capítulo 1 como foi o seu chamado. E é bonita a leitura de Jeremias. Talvez seja um exercício para nós essa semana pegarmos a nossa Bíblia e abrirmos Jeremias capítulo 1. Ele vai nos contar como foi o chamado dele. E talvez isso vai fazer brotar em nós, meus irmãos e minhas irmãs, a consciência de retomarmos um pouco também como foi o nosso chamado para a casa de Deus, para o projeto do Senhor. Mas o capítulo que nos é apresentado hoje no livro de Jeremias é o capítulo 20. E ele começa com essa frase bonita que vocês têm no folheto de vocês, que vocês vão abrir agora. Lá no comecinho, nós vamos rezar juntos esse versículo do livro do profeta Jeremias. Lá no comecinho. Vamos lá? Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Fostes mais forte, tivestes mais poder. Coisa linda. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Tu fostes mais forte do que eu. Numa luta desigual, sempre a vitória será tua. Essa é uma música que eu lembrei agora. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Não adianta brigarmos com Deus. Ele nos atrai para Ele nos seduz. Por mais que nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, e eu diria até na nossa autossuficiência, porque às vezes a gente se torna soberbo, quando a gente tenta se afastar do Senhor, Ele sempre dá um jeitinho de
se aproximando cada vez mais de cada um de nós. E nessa luta que é desigual, como eu acabei de cantar, porque Deus é extremamente maior do que cada um de nós, nessa luta desigual, o Senhor é vitorioso. E que bom que o Senhor é vitorioso, porque se nós fôssemos vitoriosos nessa luta, talvez o mundo tivesse muito pior do que está hoje, em algumas situações. Deus tem a vitória em suas mãos. Deus é poderoso, e a gente chama Deus de poderoso porque Ele é maior na plenitude da sua existência do que cada um de nós, do que a existência de cada um de nós. Aliás, nós só existimos por causa deste Deus. E sem Ele nós poderíamos não existir. Não poderíamos. Não seria possível. É desigual. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia de hoje, o Senhor nos convida a olhar para a nossa vida e, sobretudo, a nossa vida de fé e fazer uma autoavaliação da nossa caminhada e como nós temos nos relacionado com esse Deus que é muito maior do que nós. Quando das vezes que nós achamos que somos maiores do que Deus, que temos o domínio das situações e das coisas da nossa vida nas nossas mãos, e não tem. De repente vem a tribulação, tudo foge das mãos, e aí eu fico desesperado, aí eu fico angustiado, porque eu sei que eu não dou conta, e ali diante de mim eu vejo que eu não dou conta de todas as coisas da minha própria vida. E aí tem gente que ainda quer cuidar da vida dos outros, né? Achando que pode. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos fazer então essa avaliação e nos colocar muito humildes diante de Deus, como o Padre rezou no ato penitencial, para reconhecermos que nós somos fracos. E nós somos fracos, mas em Cristo nós somos fortes. É isso que São Paulo nos ensina e nos faz um alerta. Quando estou fraco, é aí que estou forte, porque Cristo está conosco. Muitas vezes eu disse aqui que nos momentos de tribulação da nossa vida, nós não enxergamos Deus, porque as angústias elas nos cegam, as tribulações nos cegam e não nos deixam enxergar que nós não estamos sozinhos naquele momento, que o Senhor está conosco, não nos abandona. Muitas vezes também aqui eu disse que nós é que abandonamos o Senhor por causa da nossa fragilidade, e muitas nós temos, que nos afastam do amor e do coração de Deus. Mas Deus permanece fiel para sempre, eternamente. E não adianta a gente querer ficar com uma criança birrenta, dizendo: não quero a sua presença, Deus, não quero o Senhor na minha vida, porque Ele continuará lá. Deus não abandona nenhum de seus filhos, absolutamente nenhum de seus filhos. Então a palavra do Senhor hoje nos leva ao Evangelho de Mateus, esse evangelho polêmico, em que Jesus introduz os discípulos à realidade da sua crucifixão, mais ou menos já dizendo que vai ressuscitar, mas não é claro. E isso é muito duro para os discípulos escutarem, porque os discípulos viam em Jesus Cristo a perspectiva da salvação terrena e não da salvação eterna. Os discípulos viam em Jesus o Messias, que conforme a promessa era o libertador dos povos de Israel, aquele que iria unificar mais uma vez todos os povos e que iria dar cabo de toda a opressão do povo de Deus, iria libertar o povo de todo o jugo, sobretudo da dominação do Império Romano. E aí Jesus não vem com uma espada para lutar por eles. Jesus vem com algo muito mais poderoso, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é a solidariedade. E
todos os valores mais bonitos que só podem brotar do coração de um Deus encarnado. Aqui, amados irmãos e irmãs, nós temos então o diálogo de Jesus com Pedro. Aí Pedro disse, querendo se aparecer, né? Como muitas vezes a gente faz: não, Senhor, Deus me livre se acontecer com o Senhor. A gente às vezes não faz isso, né? Mas no coração não quer que aconteça. Não, Senhor, Deus me livre que isso aconteça com o Senhor. Deus não deixará que isso aconteça, nada de mal com o Senhor. Aí Jesus, já entendendo a sua condição, e pela sua condição divinal, e pela graça do Espírito, exorta o próprio Pedro, repreendendo-o também. Vá de reto, Satanás. Afaste-se de mim. A tradução nossa para o português, nós colocamos: afaste-se de mim, Satanás. Mas a tradução do hebraico mesmo é: vá de reto, Satanás. Vem após mim. Não seja pedra de tropeço. Venha depois. Não fique na minha frente. Não atrapalhe o meu projeto. Não atrapalhe aquilo que deve acontecer e que precisa acontecer. Por isso, vem atrás. Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. E o coração dos homens, e de muitos homens, não de todos, mas de muitos, é coordenado por Satanás e não por Deus. Por isso, agora, nesse momento, a tua atitude não é uma atitude vinda do alto pela graça do Espírito, mas é uma atitude que é uma moção do próprio Satanás. Venha depois, não fique na minha frente. Suma, como a nossa mãe às vezes faz para a gente, né? Suma na minha frente, menino. Jesus fez mais ou menos isso com Pedro. Pedro é essa figura sempre polêmica na vida de Jesus. Eu digo que é polêmica, mas é um polêmico no sentido de que Pedro sempre foi muito questionador na sua relação com o Senhor, mas ao mesmo tempo demonstrava um extremo amor por Jesus. Então Pedro vivia as duas coisas, o amor e o medo. E Pedro, nós não vamos esquecer que mesmo Jesus dizendo: vá de reto, Satanás. Pedro, semana passada: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. No momento em que o Senhor, como um bom Deus, retrai o seu filho porque ele está errando e corrige, ele também confia no seu filho a graça da sua igreja. Talvez não, com certeza, o dom mais precioso de Jesus, a sua igreja. Então é uma relação curiosa, né? De Jesus com Pedro. Uma hora Jesus está dando uma patada em Pedro lá, e outra hora Jesus está amansando Pedro, né? Beijando Pedro. É a mesma coisa de pai e mãe com os filhos, né? Mesma coisa. Tem hora que o menino está lá, está amável, fazendo tudo direitinho. Oh, que maravilha! As crianças aqui que estão aqui sabem o que eu estou falando. São obedientes, né? Fazem tudo o que os pais pedem. Ei, que maravilha! Os pais ficam felizes. E aí o que é que os pais fazem? Confiam sempre cada vez mais nos seus filhos. Mas aí tem dias que esse menino e menina levantam com alguma coisa no corpo, que não deixa o pai e a mãe em paz, que tem que dar uma papada mesmo para poder se orientar. Bem assim Jesus fez com Pedro, não é? Então, crianças, não fiquem com raiva do padre não. Eu sei que vocês não vão ficar, mas quando vocês forem bem obedientes, boazinhas, o papai e a mamãe vai se alegrar bastante com vocês. Vão ficar felizes, vão confiar cada vez mais em cada um de vocês. Agora, se a desobediência vier, a malcriação, como dizia minha avó, a tabica vai cantar. E tem que cantar. Ninguém morre porque leva uma tabicada, não. Ao contrário, tem muita gente que não tem vergonha na cara hoje porque nunca levou uma, né? Era bom levar, só não pode matar. Mas levar, o Estado não mata ninguém.
todo mundo aqui levou, está todo mundo vivo e estão até sorrindo agora do que eu estou falando, né? Pronto. Então foi bom, graças a Deus. Assim Jesus fez com Pedro. E assim Jesus também faz com cada um de nós, às vezes, irmãos e irmãs, quando Ele nos exorta, nos fala por meio da Sua palavra, nos ensina hoje, por exemplo, que nós não devemos superestimar a nossa vida, devemos cuidar, não devemos ser muito exagerados nas coisas da nossa vida, porque nós vamos perder. E muitas vezes eu já disse aqui que a nossa vida é passageira, nós estamos aqui há um momento e nós temos que nos preocupar um pouquinho mais com a vida eterna. A gente passa por aqui e se preocupa muito com aquilo que a gente vai fazer aqui, com o que nós precisamos ter, devemos ter e queremos ter. E esquecemos que nós temos uma vida muito maior do que essa passagem aqui, que é a vida eterna. E que essa vida, ela importa muito para nós. Porque nós acreditamos, nós cremos que ela existe. E devemos cuidar também. Uma vez alguém me contou uma história de que mandava-se aqui na terra, com as nossas obras, a gente mandava material para o céu, material de construção, madeira, um tijolo, alguma coisa assim, para construir as nossas casas do céu. E tinha gente que chegava no céu, estou resumindo a história, tinha gente que chegava no céu e dizia, quando via a sua casa, talvez alguma coisa meio que de lona lá, ficava muito decepcionado, porque durante essa vida achou que fez tudo certo. Aí quando chegou lá descobriu que não fez nada certo, que só fez coisa errada. Portanto, o barraquinho que está lá para morar é seu. E teve gente que muitas vezes a gente julgou, que achou que vivia errado a vida inteira. De repente tem uma mansão lá. Vocês entendem o que o Pai está dizendo? Estou falando igual a Jesus hoje com metáforas, né? Pois é, irmãos, assim o Senhor nos trata, nos corrige, nos ama, mas também nos corrige. E hoje, por meio dessa palavra, Ele também nos corrige, fazendo-nos buscar cada vez mais a humildade, fazendo-nos viver cada vez mais os preceitos da Sua palavra, aquilo que Ele nos pede, para que nós possamos alcançar o reino dos céus. O Evangelho termina falando do reino dos céus, termina falando da vida eterna. Pegue o folhetinho de vocês aí, lá no último versículo do Evangelho, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Olha a casinha, né? Quem está mandando o seu material lá para o céu. A casinha que nós devemos construir lá no céu é a nossa conduta. Se eu sou filho de Deus, se eu sou batizado, eu devo agir como um verdadeiro batizado, como verdadeira batizada. De acordo com a minha conduta, o Senhor retribuirá a nossa fé. Agora, também isso daqui não é questão de meritocracia, né? Quase não sai a palavra. Não é essa questão. É questão de justiça, porque o Senhor é justiça. Ele é misericórdia. E nós sabemos todos isso, porque todos nós já podemos fazer a experiência da misericórdia de Deus. Se alguém disser que não fez essa experiência, está mentindo. Todos nós já fizemos a experiência da misericórdia de Deus. Agora, o Senhor também é justiça. E a justiça do Senhor será para nós de acordo com a nossa conduta. Portanto, não depende de Deus a salvação ou a condenação. Depende de cada um de nós, da nossa conduta, da nossa acolhida para com a palavra de Deus, para com os preceitos do Senhor, para com tudo aquilo que Ele nos ensina e nos pede que nós vivamos nessa terra. Por isso, nessa liturgia, peçamos ao Senhor, Deus da vida, que nos faça cada vez mais amorosos e abertos
que o Senhor nos ensina todos os dias, mas sobretudo por meio da sua palavra, que nós possamos obter o ensinamento necessário para salvarmos as nossas almas e sermos contados entre aqueles que são justos no dia oportuno, o dia da salvação. Fiquemos de pé e solenemente professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do nosso folheto número 13, para seguir Jesus tomando a cruz de cada dia e renunciando a nós mesmos, precisamos da força de Deus e do seu Espírito. Peçamos, pois, ao Senhor que venha em nosso socorro, suplicando juntos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, vós que sempre fostes um socorro para nós e nunca abandonais a Igreja, fortificai com vosso auxílio nossos pastores, o Papa, nosso arcebispo, seus bispos auxiliares e todo o clero, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, por meio do apóstolo Paulo, exortastes a cada membro da vossa Igreja a se oferecer a si mesmo, concedei-nos fazer nossa vida uma perfeita oferenda a vós em favor dos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, pedimos por todos os cristãos, leigos e leigas, conscientes da sua vocação à santidade, como parte integrante desta comunidade, que se tornem também conscientes de sua responsabilidade como dizimistas para o crescimento da ação evangélica da Igreja, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, que os dizimistas que partilham os seus bens com alegria sejam um exemplo de transformação que o dízimo promove na vida do cristão, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Tudo isso vos pedimos a vós por Cristo nosso Senhor. Amém. Versículo 19 do folheto de canto. 19. Veio, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi eu nasci.
sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo,
o vosso servo, Santo Padre, o Papa Francisco, nosso cardeal arcebispo Odilo Pedro, Jorge, seu auxiliar, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. No altar do Senhor, rezamos em sufrágio do sétimo dia de Dionísia Gonçalves Teixeira, de Cristina Tomimura Carvalho, Teresa de Nóbrega, Adilson Nunes de Andrade, Maria Auxiliadora, Cláudio Augusto Rosa, Marco Aurélio Vieira, por todos os sacerdotes saletinos, todos os religiosos, religiosas, benfeitores deste santuário. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No fim da Santa Missa, a gente deseja a paz de Cristo aos irmãos. Pecado
alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Como de costume, nós pedimos que todos os fiéis que forem comungar, já tiverem a primeira Eucaristia, comunguem na frente do sacerdote e dos ministros de Eucaristia. Por gentileza, nunca levem a Eucaristia para o pão, sempre na frente do sacerdote e dos ministros. Canto de comunhão número 34, do folheto de canto, 34. Ao receber do Senhor tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, para seguir teu caminho, sempre brilhando a estrada. Desamai as sandálias e descansem. Este chão é terra santa e nos meus. Venham orem como cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Vivem de mesmo lugar, Deus Espírito Santo, essa verdade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder, disse nós sem medidas, deixa que compreendamos esse é o sentido da vida. Desamai as sandálias e descansem. Este chão é terra santa e mãos meus. Venham orem como cantem, venham todos
Oremos. Restaurados a vossa mesa pelo pão da vida, nós nos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Todas as crianças aqui no altar correm. E como estão fracas hoje. Um dia uma criança me parou, olhou e meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa e escola para cumprir, e perguntou no meio dos sonhos o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, brincar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito bem, eu quero fazer agora uma prova do Enem com vocês, posso? Pode não? Ih, esse é preguiçoso, não vai estudar muito não. Corre, chega. Vou perguntar duas coisas muito importantes para você, para ver se vocês sabem. Quando é que começa a nossa novena da Salete? Fala alto. Dia 5 de setembro. Mais alto. Dia 5 de setembro. As crianças sabem, tá vendo? 5 de setembro, então a gente começa o quê? A nossa novena. Novena de quem? Na igreja. Novena de quem? Da Nossa Senhora de Salete. Muito bem, vamos aplaudir as crianças. As crianças já estão sabendo a data do início da nossa novena, que começa dia 5, terça-feira. Agora, quem é que sabe a hora da novena? A partir das 20 horas. A partir das 20 horas. Muito bem. A partir das 20 horas, é isso. Nossa novena, então, começa terça-feira, a partir das 20 horas, aqui na nossa igreja. Nós contamos com a participação de todos vocês. Olha, eu estou lançando um desafio para os irmãos. Quem participar das 9 noites dessa novena, no final vai receber um grande milagre, por intercessão da Nossa Senhora. Vai receber. Aquele milagre que a gente está precisando, está querendo já há muito tempo. Agora é a hora. Agora é a hora da gente receber. Nossa Senhora com certeza não vai nos desamparar. A festa ontem começou já com ela emocionada. Chuva. Ela estava chorando de tristeza há 175 anos atrás. Mas ontem ela começou emocionada, alegre. Chuva, choveu, mas o padre ainda teve tempo de dançar um forró. Foi ótimo. Você sabia que o padre dança forró? Pois eu danço. Graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos participar da festa da nossa padroeira. Tragam as crianças de vocês, que tem uns brinquedos bacanas ali na frente. Tudo inflável. Diz que a gente às vezes bate a cabeça, mas não chega a morrer não, tá? Dá para brincar tranquilo. Vocês vão vir? O quê? É isso mesmo, tu vai vir. Tá certo? Então tragam as suas crianças para a barraca de brinquedos.
de brincadeiras, para os brinquedos também que nós vamos ter ali na frente, para se alegrar com os irmãos e honrar o nome de Maria Santíssima. Esse é o momento da alegria da nossa comunidade. É uma vez só por ano que a gente pode fazer isso, e agora é a hora. Chegou, já começou, graças a Deus. Agora, crianças, mês de setembro é mês da Salete, não é isso? E a gente reza aqui a oração no mês da Salete? Espera aí, nós vamos rezar lá. Vamos todo mundo para lá, pertinho da imagem. Vamos. Ih, que lerdeza que vocês estão hoje. Estou ouvindo mais que o padre. Vamos, meninos, meninas. Junta. Junta aqui. Chega perto de Nossa Senhora. Ei, chega aqui. Muito bem. Quem é que sabe rezar o Lembrai-vos todo? Vamos dividir o Lembrai-vos? Meu Deus. Então você vai começar. Vamos lá, compadre? Lembrai-vos. Viva as crianças! Eu não vou dar os avisos mais da festa, porque as crianças já disseram o que é mais importante. Começa na terça às 20 horas. Isso é o suficiente. Também por causa disso, nós não teremos na próxima quarta-feira a missa às 15 horas. Será a missa da novena à noite. E de manhã às 7 da manhã. Tá bem, minha gente? No mais, acho que não tem mais nada para falar, não. Vamos embora, senão atrasa um pouco da missa das 11, né? Muito obrigado por terem vindo nos visitar. A casa de Nossa Senhora da Salete é vossa também, porque lá também tem uma casa de Nossa Senhora da Salete. Sintam-se sempre bem-vindos, estão em casa. Não precisa avisar para vir, não. Não precisa pedir para vir, não. Vocês são de casa. Tá certo, minha gente? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que desça sobre todos os nossos dizimistas, aqueles que ajudam o nosso santuário a se manter de pé, com a bênção da graça e da paz. Que desça sobre todos os nossos aniversariantes dessa semana, no dia de hoje, a bênção da graça e da paz. Que desça sobre todos os irmãos e irmãs que estão enfermos, a bênção da graça e da paz. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom e santo domingo para todos. Demonstrando nossa gratidão.
Deus me